E aí, oitavo ano? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Sem muita enrolação, vamos falar sobre características geopolíticas da América Latina. A gente vem estudando algumas coisas acerca dos países latino-americanos e assim, eu queria que vocês entendessem que as nações latino-americanas elas têm um problema em comum. Existe muita desigualdade dentro dessas nações. Essas desigualdades elas se refletem das características que nós vimos nos módulos anteriores, inclusive no ano passado, acerca do processo de industrialização atrasado, a urbanização acelerada e problemática que nós tivemos. E essa desigualdade a gente consegue enxergar nas questões dos problemas que existem. Por exemplo, nós temos problemas educacionais, ou seja, boa parte da população latino-americana não tem acesso a uma educação de qualidade. De alguns anos para cá, alguns países conseguiram diminuir a taxa de analfabetismo. Entretanto, se formos comparar com nações desenvolvidas, como Estados Unidos e principalmente países da União Europeia, a gente tem aí uma população que não tem um índice de estudo elevado. E aí nós temos um pequeno ponto, que é a questão do IDH. Nós temos um outro problema que é chamado de concentração fundiária. Mesmo um país desenvolvido, há uma necessidade de esse país ele produzir os seus alimentos, seja de maneira intensa ou não. Sendo que, por conta de aspectos históricos que algumas dessas nações sofreram, essas nações latino-americanas, algumas coisas acabaram culminando com que haja, até hoje, uma concentração fundiária, ou seja, grandes pedaços de terra na mão de poucas pessoas, nas mãos de poucos fazendeiros, os chamados latifundiários. E isso acaba causando uma desigualdade muito grande na questão da terra. E o acesso à terra é de suma importância. É fundamental que haja uma distribuição democrática em relação a isso, para que haja uma produção mais favorável, uma diversificação da produção. Um outro fator é a questão da renda, que aí a gente tem um segundo fator voltado para o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A renda, assim como a concentração fundiária, a maior parte da renda ela está concentrada na mão de poucas pessoas, de alguns empresários, de pessoas que têm muito, enquanto muitas pessoas passam necessidade. E aí isso reflete naquilo que nós conhecemos como segregação socioeconômica, que são pessoas que têm uma condição muito ruim convivendo com pessoas que têm uma condição muito boa. E aí a gente tem uma diferença muito grande. E uma outra coisa que nós temos é a questão do atraso tecnológico. Vale ressaltar e lembrar aquilo que a gente fala sobre a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, de alguns anos para cá, ela veio mudando. Nós sabemos que a Divisão Internacional do Trabalho é de países subdesenvolvidos que extraem matéria-prima e mandam para os países desenvolvidos que produzem um produto industrializado e mandam de volta esse produto mais caro do que aquilo que eles compraram. A nova Divisão Internacional do Trabalho ela é bem parecida, em que as nações subdesenvolvidas ou emergentes elas produzem um produto qualquer de baixa tecnologia, passam para uma nação desenvolvida e vão produzir um produto bem tecnológico, com boas condições e vão vender para o país subdesenvolvido mais caro. Então nós temos uma dependência, um atraso tecnológico muito grande. Isso acaba deixando essas nações numa posição muito desfavorável naquilo que a gente conhece no cenário geopolítico mundial. Então, alguns desses fatores, eles acabam criando condições péssimas, muito ruins, e principalmente se formos comparar com algumas dessas nações desenvolvidas que nós temos. Sendo que a história nos mostra que entre as décadas de 60 e 70 houve uma expansão econômica muito grande em algumas dessas nações.
E essa expansão, esse desenvolvimento rápido, nós conhecemos isso como o milagre econômico dentro de algumas nações. Por quê? Alguns desses governos, eles buscaram dinheiro de fora, a abertura econômica, a abertura estrangeira para o capital estrangeiro. E isso acabou favorecendo de uma maneira muito rápida um crescimento muito grande dentro de algumas dessas nações. Então, o desenvolvimento econômico e social foi lá em cima, sendo que, quando você pega um dinheiro emprestado com alguém, é certo que essa pessoa queira receber. Então, quando a gente fala dessa condição, desse milagre econômico que existiu nessas épocas, a partir da década de 60 e 70, isso acabou causando uma dívida externa muito grande. Porque muitas dessas nações elas conseguiram desenvolver, mas não tanto a ponto de ficarem devendo para alguns desses países estrangeiros, que a gente conhece como FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, alguns pontos criaram uma certa dependência em relação a algumas dessas nações estrangeiras, como a dívida externa, entre outros problemas voltados principalmente à produção industrial. E aí, para agravar mais ainda, algumas dessas nações elas tiveram o seu regime ditatorial, ou seja, a queda da democracia. E isso criou um problema muito grande até a década de 80, em que muitas dessas obras que foram iniciadas, elas tiveram que paralisar. Tivemos muitos problemas em relação à recessão por conta da questão econômica. A inflação foi lá em cima, os produtos eles estavam muito caros e as pessoas elas não tinham condições, até porque por conta de muitas dessas obras, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, ele paralisou. Então nós tivemos aí aquilo que a gente conhece em algumas nações como década perdida, até a década de 90 que isso começou a mudar. Mas a partir daí a gente vai falar sobre isso na aula online, desculpa. Então na aula online a gente continua esse desenrolo sobre as questões geopolíticas que existem no território da América Latina. Beleza? Então sempre falo, não deixe de colocar teu nomezinho aí nos comentários para valer seu ponto e na próxima aula a gente se vê novamente. Valeu? Então, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!